Tá, cadeia de valor. É para comer ou passar no cabelo? A gente ouve muito falar sobre isso, sobre cadeia de valor. O que é cadeia de valor? Eu vou te explicar agora rapidamente naquela dica de pouquíssimo tempo que a gente tem aqui. Quando a gente fala sobre cadeia de valor, a gente está falando de um conceito que Porter trouxe lá em 85. Basicamente, ele queria colocar em uma folha de papel, vamos dizer assim, todos os processos que passavam pela indústria. Então, ele conseguiu criar ali processos que ele chamou de suporte, processos que ele chamou de finalísticos. E esses processos, eles retratam e retratavam na época todos os processos em níveis gerais, os grandes macroprocessos que perpassavam por toda a indústria. Agora vamos pensar o seguinte, eu tenho duas formas de poder organizar a minha empresa. Uma é o que a gente aprendeu desde sempre, quando a gente vê um organograma. Esse organograma, eles são basicamente as áreas que a empresa tem, é a forma como ela se organiza em áreas. Então eu tenho lá presidência, diretorias, superintendências, departamentos, tal, dependendo da empresa, tem ali grandes hierarquias de áreas. Isso daqui não representa processos. O que essas áreas fazem não são processos. Não tem processos dentro dessas áreas. Existem aqui dentro atividades que são executadas. Por muito tempo a gente tinha uma visão somente de área. Qual é o problema disso? Eu não consigo ver o processo ponta a ponta. Imagina comigo um processo de admissão de pessoas. Esse processo, ele é um processo que nasce e morre dentro do RH? Absolutamente. Eu tenho uma área demandante, eu tenho RH, eu posso ter saúde ocupacional, eu posso ter área de TI, dependendo do tamanho do meu processo. Se o meu processo é a necessidade de uma vaga e ele tem que passar por diversas áreas até chegar o profissional apto ao trabalho, eu tenho muitas áreas que passam por esse processo de admissão de pessoas. Achar que isso está encapsulado em uma área é o que eu chamo de ingenuidade organizacional. Não está dentro de uma área. Até porque, em conceito, uma área não gera resultado. Mas, Emerson, a minha área gera tanto resultado? Não. O que gera resultado é processo. O conceito de processo é um conjunto de atividades que transformam um insumo em um resultado. Esse é o conceito de processo, não é o conceito de área. Quando nós temos uma visão de uma cadeia de valor, isso significa que esta cadeia de valor, ela vai olhar os processos, ela não olha a área. Ela olha os processos de recursos humanos, independente das áreas que tenham. Ela olha o processo finalístico, o processo, por exemplo, desenvolvimento de software. Um processo de vendas, que pode perpassar várias áreas. A cadeia de valor não está preocupada com áreas, assim como o organograma não está preocupado com processos. A gente precisa entender que são duas formas de representar a empresa, a organização da empresa, que elas não disputam entre si. Elas falam de coisas diferentes. E você não pode comparar banana com maçã, banana com banana, maçã com maçã. Como que eu consigo integrar esses dois? Agora vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma cadeia de valor, ou seja, eu tenho o desenho de todos os macroprocessos que perpassam a minha empresa. Agora eu também tenho aqui o meu organograma, que é como a empresa se organiza em áreas e onde as pessoas estão alocadas. Os centros de custos, eles estão escritos e distribuídos por área, quase em 99% das empresas, Brasil ou fora do Brasil. Foi assim que a gente se organizou por tanto tempo. Então agora eu faço o quê? Abro mão do meu organograma e vivo com a minha cadeia de valor? Ou abro mão da minha cadeia de valor e vivo com o meu organograma? Isso não precisa ser um paradoxo. Eu consigo trabalhar os dois. E a gente vai chamar de uma arquitetura de processos. Ou seja, eu tenho aqui a minha cadeia de valor com os grandes macroprocessos aqui da minha empresa. E o que eu vou fazer com eles? Da mesma forma como eu desço a hierarquia do meu organograma, eu também vou descer a hierarquia da minha cadeia de valor. E eu começo a pensar que um processo de recursos humanos tem vários pequenos processos dentro dele. E tem hierarquias. Eu posso ter o macroprocesso, o processo, o subprocesso, as atividades e as tarefas. Isso daqui é uma arquitetura de processos. Quando eu consigo visualizar a minha arquitetura de processos, o meu organograma, junto com a minha cadeia de valor, eu consigo algo muito importante. Eu consigo entender quais áreas estão distribuídas nos processos. Ou seja, o processo de venda, as atividades desse processo estão distribuídas em quais áreas da empresa.
Quando eu consigo ter essa visão, eu consigo organizar melhor a minha empresa, não só por área ou por processos, mas eu consigo ter uma visão e rastreabilidade de todas as atividades que são executadas. Até porque toda e qualquer atividade executada na sua empresa precisa estar ligada a essa arquitetura de processos. Se não está ligado, temos um problema. Porque se todas as áreas e pessoas não estão executando atividades pertencentes aos processos da sua empresa, temos um grande problema. Talvez o que você esteja fazendo, ou que o seu funcionário esteja fazendo, ou qualquer pessoa esteja fazendo ali, não faça a menor relevância para a estratégia da sua empresa. E essa reflexão de estratégia, a gente só consegue ter quando a gente fala de cadeia de valor. Porque a cadeia de valor, ela é a sua materialização da estratégia em processos. Ou seja, eu consigo olhar o meu mapa estratégico, os meus objetivos estratégicos, e a partir desses objetivos estratégicos, eu consigo extrair as informações, identificar que atividades eu preciso executar e montar a minha cadeia de valor. A partir desse momento, eu consigo unir todas as formas de organização da empresa. Então a cadeia de valor, por mais que você nunca tenha ouvido falar sobre isso, eu te aconselho a dar uma aprofundada. Se na sua empresa existe cadeia de valor, você pode olhar ela e tentar se identificar aonde que as suas atividades, o seu trabalho está inserido nessa cadeia de valor. Se você não tem acesso, talvez a empresa você não tenha acesso a essa cadeia de valor, ou talvez ela nem exista, eu te convido a fazer um desafio e tentar criar uma cadeia de valor. Olha exemplos na internet, procura algumas empresas, cadeia de valor, coloca lá no Google, você vai achar um monte e tenta criar uma cadeia de valor. Claro que existe uma forma muito mais estruturada, mas isso a gente deixa para um outro vídeo ou para um outro treinamento, para outro momento que a gente estiver junto. Mas eu quero dizer para você que a cadeia de valor ela é muito importante, porque a partir dela você consegue não só ter uma visão da sua organização em processos, mas você imagina que agora você tem condições de priorizar. Quais processos eu vou mapear? Quais processos eu vou mapear e modelar? Quais processos eu vou mapear, modelar e identificar problemas? Quais processos eu vou fazer tudo isso, além de identificar problemas, propor melhorias? E qual processo eu vou fazer toda a jornada de melhoria? Será que eu preciso fazer toda a jornada de melhoria para todos os processos da minha cadeia de valor? Você acha que a sua empresa teria fôlego para isso? Você acha que as pessoas que trabalham ao seu redor teriam fôlego para melhorar todos os processos da sua cadeia de valor? É óbvio que não, você vai precisar priorizar. Só que você só consegue priorizar quando você tem ideia de quais processos pertencem à sua cadeia de valor. Então, eu espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente para o que é cadeia de valor e a gente se vê nos próximos vídeos.